Olá, como vamos? Hoje estaremos juntos por um tempo e isso é bom. Bom estar entrando nessa corrente de luz, entrando por um caminho bonito que nós vamos trilhar do amor e da alegria. Em um momento às vezes difícil, mas importante para o nosso crescimento, para percebermos que estamos sendo convidados para esse novo momento. E por isso é importante a gente falar na alegria e no amor. E um apóstolo que conviveu conosco, chamado Chico Xavier, era o mensageiro e sempre será. Mas antes de falarmos do Chico, a quem tanto amamos e reverenciamos, nós queríamos falar sobre alguém que também muito amamos e que vocês vão entender por que estou falando nele. Um vulto extraordinário. Existe na história da humanidade, da religiosidade dos homens, 4 santos que abalaram o mundo, que fizeram das suas vidas um exemplo e um processo da presença de Jesus em nós. Foram eles: Santo Agostinho, o santo da inteligência; São Francisco, o santo do amor; Santa Teresa d'Ávila, a santa do êxtase; e Santo Antão, o santo da renúncia. E é sobre ele que nós vamos fazer essa primeira caminhada. Ele que foi um anacoreta, que viveu no deserto durante quase 100 anos, nos convida hoje a caminharmos por esse deserto, essa gruta interior. Nasceu no ano 255 após o Cristo. Era de família copista, muitos ricos, numa aldeola pequena. E ele era muito bonito, alto, olhos profundos. E enquanto ele olhava o rebanho do seu pai, ele adorava ver também as moçoilas passando e ficava encantado. Seu pai, os copistas, eram tementes a Deus e profundamente religiosos e cristãos. Então seu pai achou por bem não colocá-lo na escola, para que ele não sofresse a influência grega e continuasse na sua pureza. Então Antão era analfabeto, não tinha escolaridade. E de repente, aos 19 para 20 anos, seu pai morreu e sua mãe, a diferença de uma semana. E ele ficou tão atordoado. E como todo domingo ele ia à igreja, ele foi. E chegando lá, sentou-se no último banquinho rústico daquela aldeia, muito pequena e pobre. E o monge falou justamente o trecho onde o jovem rico perguntava a Jesus: Senhor, que faço para ter a vida eterna? Então ficou encantado. E com a resposta: dai tudo que tem e segue-me. Imediatamente ele saiu da igreja, vendeu tudo que tinha, doou aos pobres. Tinha uma irmã menor, colocou no mosteiro e saiu da sua pequena cidade
para procurar um monge que pudesse dar a ele algum esclarecimento do seu caminho. E perto de Moca havia aqueles que estavam fugindo das perseguições cristãs e tinham muitos peregrinos, monges que moravam em casas pequenas e moravam em grutas. E ele foi num desses perto da sua cidade. E o monge o recebeu com imenso carinho. Vestia uma roupa de camelo, cobria-se com uma pele de camelo. E ouviu então. Então, durante alguns dias, ele passou ensinamento, já que então não tinha escolaridade, não lia. E também ensinou Antão a tecer, ser tecelão. Porque já que ele iria para o deserto, ele poderia aprender a fazer esteira, chapéu, bolsas. E com esse dinheiro, ele venderia e com esse dinheiro poderia trocar para receber o pão. Porque a partir daquele momento, ele viveria com pão e água, a côdea de pão. E ele foi aos 20 anos. Caminhou pelo deserto, e não é um deserto só de areia, é um deserto de pedras, um deserto íngreme, e caminhou com um cajado forte, né? Até que chegou um local e percebeu, essa é a gruta. Acompanhava ele 2 amigos que eram seus discípulos, foram seus discípulos mais tarde. Então ele escolheu, pediu a um deles, Macário, para que afastasse a pedra, entrou e disse, toda semana você pode trazer uma côdea de pão e deixe uma abertura para que eu possa lhe ouvir. E entrou. E começou a orar, porque ele sempre orava de joelhos. E as palavras ó Senhor, protege-me, ilumina-me. E de repente, começou a sofrer os ataques tremendo das sombras, que ele chamava os demônios. Ele ajoelhava, ele fazia jejum e mais o dia inteiro, ele nem dormia direito. E aqueles seres, aquelas figuras o atacavam muito. E as mulheres convidavam-no aos prazeres. E ele ficava a orar. As visões eram incríveis. Do velho peixe correndo, né? E quando criança pedindo ajuda aos pais, né? Então Antão ficou tão sofrido, resolveu fazer mais jejum. E aí, quando o seu discípulo Macário chamou, a senha era Jerusalém, que ele não respondeu, ele entrou e viu que ele estava mestre morto. Carregou. E então já era conhecido por toda aquela região, porque os jovens, os velhos, iam buscar para viver a vida no deserto. Eram anacoretas. E nenhum se conhecia, porque eles entravam nas grutas e não saíam. Não se falavam, e a alimentação era essa.
Então foi todo mundo e a cidade em peso e as outras cidades a chorar, porque o santo, tão jovem, havia morrido. Colocaram ele na igreja, num caixão, começaram a orar, a cantar, depois foram alguns dormir para voltar no outro dia para o enterro. E ficaram alguns e adormeceram. De repente Macário viu ele se levantar do caixão e disse: vamos, não precisa chamar ninguém. E aí começaram, vamos quebrar. E ele olhava para a gruta e via que estava rachando, mas de repente abriu um clarão imenso acima e ele viu luzes sagradas, sons de Deus. E aí ele disse, se ajoelhou e disse, meu Deus! E aí disse, oh Jesus, por que não vieste antes? Eu já sofri tanto. E ouvi o mestre dizer, eu estive contigo todo o tempo, mas deixei que você vivesse e vencesse essa sua busca e encontrasse o amor e a fé dentro de você. Mas eu não vou deixar, eu vou cuidar de você. E aí ele faz um movimento de oração, de gratidão, sempre pedindo com essas duas palavras, ó Senhor, iluminai-me, protegei-me. Mas a fama de Antão já corria toda a região. Ele nasceu no Alto Egito, perto do Nilo. Todos o chamavam de santo. E foi quando Constantino teve a visão para vencer a guerra, mandou os soldados e a sua túnica de cristão, colocou o cristianismo como religião e começou a ver as brigas por uma vírgula de Ários e Atanásio. Um dizia, Ários, que Deus é único e que Jesus era um homem santo, mas um homem. E Atanásio dizia que Jesus era o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Constantino reuniu 300 bispos da época de toda a região. E eles vieram, alguns marcados pelo sofrimento, pelas perseguições, e ouviram Ários e Atanásio. Mas não chegaram a uma conclusão. Foi aí que Constantino, que não falava a língua deles, e tinha tradutor na época, como hoje, né? Lembrou-se de Antão. Aí mandou uma caravana riquíssima de camelos, de soldados, de cavalheiros, dos nobres, caravana cheia de tesouro e de riqueza, que chegaram na cidade de Antão, e a cidade ficou feliz, porque eles pagavam bem. Eles tinham muito dinheiro e foram perguntar por Antão. Trazia uma carta de Constantino para Antão. Depois de alguns dias, Macário resolveu levá-los e, quando chegou perto, pediu para eles pararem, descerem dos seus camelos, deixarem os seus apetrechos luxuosos. Chegou perto da gruta, chamou Antão, mas percebeu que ele orava. Voltou e disse, olha, vocês não podem ver agora, porque ele está orando. E quando ele reza, demora muito.
Ninguém estava acostumado na caravana a sofrer algo assim. No outro dia ele voltou e disse: agora vocês podem vir, mas nada de comida, nada de água. Vocês vão caminhar comigo até onde ele está. E foi assim alguns dias. Eles já estavam exaustos da caminhada. E aí sai Antão e abençoa a todos. De repente, o impacto. Enxergar um santo na sua sacralidade, na sua busca, em pleno deserto. E aí Macário entrega a Antão a carta de Constantino, mas Antão não sabe ler. Então ele pede para Macário ler. Macário lê o convite e Antão manda a resposta. Porque quando se tratava de um pedido da igreja, ele não recusava. Eu irei. E assim foi. De repente ele chegando no concílio, aquele grupo, as pessoas, não no próprio concílio, mas com aquelas pessoas, ele viu tanto luxo que ele não conseguia entender. E ele entrou com a pele de carneiro, agora o carneiro branco, que lhe cobria até os pés, uma barba longa, um cabelo desgrenhado, muito alto, um cajado pesado, impressionante. Onde ele passava, as pessoas se ajoelhavam, as crianças cantavam. Os donos das lojas fecharam, porque todos queriam ver o santo passar e sentiam mudanças na sua alma. E ele simplesmente foi e disse: ó, eu vi Jesus. E ele é luz. Bastou 3 palavras. Ários não conseguiu. E Atanásio salvou o cristianismo através de Antão, um homem. E ele foi e voltou. Como ele ficou feliz em voltar para a sua gruta, para a sua morada. E continuou a orar. Uma oração, um fervor, um temor. E aí, novamente, o general de Roma começou a perseguir os de Alexandria. Aprisionando, matando. Foram as primeiras perseguições. Novamente, Atanásio foi falar com ele e pediu: por favor, vamos lá, muita gente morrendo, vamos consolar. A igreja pediu, ele foi. Novamente a cidade parou. E era tão impressionante a chegada dele que os soldados jogavam as armas no chão e se ajoelhavam, os escudos. E ele foi visitar todos que estavam presos, todos que iam morrer, todos que estavam sofrendo, e dizia: não tema, a morte não existe. Jesus salva, fiquem felizes, vocês são as sementes para que o cristianismo cresça e viva. Durante muitos dias passou, e aí, já no último dia, ele resolveu visitar o governador, que morria de medo, né? Quando os soldados vieram: Senhor, Antão está vindo. Ele: pelo amor de Deus, não deixe ele entrar. Mas quando ele veio, os soldados se ajoelhavam e ele entrou. Conversou com o governador, disse algumas coisas e foi embora. A cidade em peso cantava e acompanhava ele. Muitos se tornaram cristãos. E ele volta para a gruta. 2 vezes desceu ao mundo dos homens para salvar a fé. E a partir daí ele começou a sentir esse sentimento profundo de união com Deus, da não separatividade. E um dia, já com 90 anos, a barba quase aos pés, já tinha andado porque era muita gente que o buscava.
E na gruta ele sentia a solidão que ele queria. Então ele viu uma caravana de beduínos saindo de um deserto para o outro, pediu permissão para acompanhá-los e ficou impressionado, porque ele era um felar. E ele percebeu que aqueles beduínos paravam para orar, pouco conversavam e eram felizes. E ele achou interessante essa diferença dos cristãos que ele conhecia, com tantas lutas, daqueles homens. Viajaram várias semanas, e viajar pelo deserto íngreme não é fácil. E aí acharam um oásis, e ele percebeu mais adiante uma água cristalina, deixou-os, agradeceu, combinou que uma vez por mês, um deles, dos beduínos que ficaram, levaria para ele as códeas de pão, e ele pagaria com as esteiras, porque nesse oásis as palmeiras e as tâmaras, ele comia as frutas e as palmeiras, ele fazia o seu trabalho. Ele não pesava a ninguém. E novamente ele teve uma visão, porque é interessante, ele não fala só com Jesus, ele disse Deus, a presença divina. Antes, quando ele chegou com sede, ele botou a mão na água e bebeu. Quando ele bebeu, ele teve um êxtase. Aquela água era Deus. Ele começou esse sentimento da não separatividade. Ele começou a chorar, a rir, a viver. Olhou para a terra, passou a mão, é Deus. Olhou a natureza, o céu, é Deus. A lua, a noite, é Deus. Cantou, celebrou a vida, o universo. E aí conseguiu, de alguns que passavam, uns instrumentos, pediu sementes, abriu um pouco das águas, começou a plantar o trigo. E aquele lugar deserto, seco, passou a ser um trigal bonito. E ele colhia o trigo, pisava nas duas pedras, acendia o fogo e ele começou a fazer o próprio pão. Nisso, teve a visita de Deus, pedindo para ele visitar, num outro deserto, numa gruta, Santo Paulo. São Paulo de Tebas, que era um homem santo, venerado, e que estava para morrer, para voltar ao reino, e ele queria que os dois se conhecessem. E ele vai atrás, caminha vários dias. Depois de muitos dias, ele vê uma loba faminta, e a loba entra numa gruta. Como ele sabia que Paulo de Tebas convivia com os animais selvagens, ele disse ali. E aí, na entrada, ele disse: ó vós, que aceitais os irmãos da selva, os animais selvagens, será que eu posso ser atendido por você? E Paulo de Tebas, o santo Paulo de Tebas, sorriu e veio, e os dois, imagina, conversaram. Eu fico pensando, o que eles conversaram? Era Deus, a natureza. E aí Paulo disse, entra então, porque Deus também já havia dito a ele que então viria. E esse diálogo de dois homens do deserto que viviam só há tanto tempo, que coisa! E foi um dos mais lindos momentos que Antão e Paulo viveram. E aí ele volta, Paulo está com 100 e poucos anos, logo morre. Ele levou, porque ele havia recebido uma túnica belíssima de Atanásio, e levou para Paulo. E ele volta e agradece esse grande presente
que o universo tinha lhe dado. E aí eu brincando me lembrei de André, que André Peixinho fala que está na gruta, que está adorando a gruta. A gruta é o recolhimento no lar. E adora pão. Eu digo, meu Deus, vai ver que André andou pelo deserto. Pois bem, Santo Antão, o santo da renúncia, morreu com 100 anos. E aí ele ouviu a voz de Deus e de Jesus: você vai voltar para o reino. Ele pediu a Macário para avisar todos os seus amados discípulos, e eram muitos, porque ele queria se despedir. Só que ele pensou, fez o pão, e quando saiu com a cesta, que viu as pessoas todas em silêncio, num profundo respeito de adoração, alguns até de joelhos, ele foi de um a um, abençoando, dando pão, e o pão deu para todos, multiplicação dos pães. E assim, ele desencarna, ele morre, mas pede a Macário para enterrá-lo num lugar que ninguém saiba, para que não fique a adoração ao seu túmulo. Não é uma história linda? Pois bem, séculos depois, Santo Antão renasce em Pedro Leopoldo, e é o Chico Xavier. No final, como Antão, ele dizia: olhe, o amor é mais importante do que o jejum. Milho, ainda em São Paulo, que é o Tijotão, e fomos vê-lo. E de manhã, quando nós fomos, ou antes que nós chegamos, eu achei assim o centro com poeira. Peguei num livro e digo, meu Deus, está tudo empoeirado. À noite, quando voltamos, estava numa fila mais distante, mas com a sensibilidade mediúnica, eu ouvi o Chico dizer: olha, Doutor Bezerra, Emanuel, a Sheila, estão chamando um casal da Bahia, Estela e Alamir. Aí eu falei, Chico vai nos chamar, mandou nos chamar. Hoje eu percebo que é impossível eu ouvir de onde eu estava. Mas quando eu cheguei, ele tinha esse gesto para todo mundo. Ele levantava e abria os braços e beijava. Eu nunca tive tanta vontade de me ajoelhar. E eu chorava. E aí ele sussurrou bem baixinho: vê como está tudo limpo? Gente, nunca mais, a partir daquele dia, eu censurei qualquer coisa. E conversamos. E ele abriu o meu coração e a minha alma com um carinho enorme. E eu fiquei grata. Hoje eu entendo as coisas que ele me falou que eu não entendi na época. Então o Chico tinha isso, a santidade da sua vibração. E era interessante porque ele só dormia 1 hora, viu? Ele adorava ficar, atendia todo mundo, recebia mensagens de quase 100 páginas, psicografava, mas ele adorava lanchar também, lanchava, depois acordava, 6 horas ia dormir, 7 horas acordava, para dar o leite dos gatinhos e a comidinha do cachorro. Viu, Cê, viu, Alia? O Chico adorava os animais. E olha que interessante, escreveu mais de 500 livros. Trabalhava, ele chegou a dizer que teve dias de passar fome, né? Mas conseguiu. E aos 14 anos, uma das alegrias que ele conta, o primeiro sapato que ele calçou. E ele saiu todo feliz com aquele calçado que ele nunca havia sonhado e que agora ele tinha.
E ele começou aos 17 anos, recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo e passou a viver com a sua mediunidade extraordinária e única. E aí, os livros, aos 17 anos, aos 18, escreveu Paulo Estevam. A série de André Luiz. Passou a trabalhar com o Senhor Joviano, que é um personagem do Há 2000 anos. Todos os personagens do livro de Emmanuel estavam perto dele. E ele revelava, ele adorava falar. Ele adorava contar. E ele adorava também ouvir. E ele tinha tanta visão espiritual, via tantos espíritos, que ele disse, meu Deus, eu não aguento, eu não sei quem é vivo, quem é morto. E aí os espíritos deram a ele esse presente, diminuíram a vidência. Mas uma das coisas que ele queria muito era que todo mundo visse os espíritos, porque ele via. E ele ficava impressionado, será que isso é verdade mesmo? Foi aí que ele conheceu o Peixotinho. Peixotinho foi o maior médium de materialização, de efeitos físicos. Ele era asmático, era do exército, fundou a Casa Espírita André Luiz, que conheci lá no Rio. E uma certa feita ele materializou o Dr. Bezerra no 5º andar e a luz iluminou todo o prédio. E então o Peixotinho foi conhecer o Chico. Pense na alegria, porque o Chico era muito alegre, né? E ele, quando assistiu, se preparou para a reunião e viu os espíritos. Mas a maior alegria dele, ele batia palma. Viva, viva! Todos estão vendo, a Sheila, como é linda. Olha os espíritos. Ficou encantado. Peixotinho sai, volta. E ele resolveu, não, eu tenho que também ser médium de efeitos. Ele tinha todas as mediunidades. É preciso se lembrar-se disso, né? Que é pouco conhecida. Então ele convidou um grupo pequeno, que são aqueles que o acompanharam e que agora escrevem biografias e que agora vai ser conhecida a intimidade desse grande homem, desse ser extraordinário, desse ser angelical. E ele faz a mediúnica, vai para o quarto, fecha, né, a cortina. Segundo os que assistiram, inclusive Martins Peralva, respeitado sergipano que vivia em Belo Horizonte, presidindo a União Espírita, foram as mais bonitas materializações que ele já viu. 3 anos aquele grupo feliz. Até que na última, quem se materializa é Emmanuel. E Emmanuel é de uma beleza, e ele é muito alto. Todos respeitaram, calaram. Emmanuel olhou para todos, deu boa noite e disse, a partir de hoje acabou as reuniões. O Chico veio para a tarefa do livro. É uma história linda, né? Pensa que ele ficou triste? Não. Nada o fazia ficar triste. Ele ria. Gostava de lembrar do que ele viveu. E aí, um fato lindo. Susana Mouzinho, que é uma grande dama romana, e que o Chico, depois que a conheceu, revelou que ela foi filha de André Luiz durante algumas encarnações. Mas o mais interessante é que Susana, casada, perdeu o marido e ficou numa depressão muito grande. E os amigos falaram no Chico. E ela foi a Pedro Leopoldo para pedir uma ajuda. Quando chegou lá, à tarde, estavam abertas as portas e ela olhou e viu um homenzinho na sala, sentado à mesa. Ela voltou e ouviu a voz, Susana, Susana, vem aqui, tem 15 dias que eu lhe espero. Ela olhou e disse, será que tem outra Susana? Voltou e disse, não, é Susana Mozinho, é você. E começou a falar do Dr. Bezerra, da ligação dela. Susana ficou encantada. Voltou para Petrópolis e ele então orientou, a partir daí, para ela criar um centro espírita. E Susana criou.
uma ligação muito profunda. E uma das coisas bonitas, porque eu conheci Susana, é que ela era muito amiga da Lígia Banho. A Lígia ligada ao Divaldo, Susana ligada ao Chico. Mas as duas se queriam muito. E ela chegou a ir na mansão, na ocasião que eu estava, e gostava de ouvir as minhas histórias, né, os desdobramentos e tal. E a Susana foi muito, foi sempre ligada ao Chico. Uma das coisas que mais me impressionou foi que ela, depois que os filhos cresceram, casaram, ela voltou para o Rio. E aí criou na casa dela o culto evangélico do lar. Frequentava o culto umas 40 pessoas do Rio. E conversavam, vinham até de outros lugares. Estudavam o evangelho, tomavam passe, água fluidificada. E lá vai ela de novo visitar o Chico. Aí o Chico todo contente. Susana, mas que coisa linda está o seu culto evangélico. Ela ficou toda feliz. Ah, Chico, vai tanta gente buscar ajuda. Ele disse, mas Paulo está adorando. Ela parou e disse, Chico, eu não tenho nenhum Paulo frequentando. Tem sim. Susana, ele vem me dar as notícias. Susana, eu não estou falando de Paulo encarnado. Eu estou falando de Paulo o apóstolo, que no dia do seu culto frequenta e leva alguns políticos que perderam a missão nos erros e que irão reencarnar, ele leva para que eles possam aprender e, ao reencarnarem, lembrar dos compromissos assumidos. Ela disse, mas Chico, Paulo, o apóstolo, ele disse sim. Ele sempre vai, porque ele gosta de ajudar. E eu fiquei pensando nessa história linda, como a gente precisa trazer mais de perto os nossos amados. A gente fala em Joana de Cusa, que conviveu com Jesus. Mas a gente quase não fala de Paulo, o apóstolo. E eles têm a responsabilidade de levar aqueles que erraram no poder a um momento novo. E é muito interessante porque eu convivi com o Dr. Hermínio de Miranda, e Hermínio de Miranda, a revelação do Chico e Emmanuel foi Barnabé, ligada a Paulo, o apóstolo. E uma das mentoras da reunião que eu participei era a Lloyd, que é a mãe de Timóteo, a mãe de Eunice e a avó de Timóteo, por quem Paulo e Barnabé tinham uma verdadeira afeição, porque ela abriu o movimento cristão. E é interessante, porque eu recebi uma mensagem de Lloyd, na época eu estava na mansão, ela me falando de tudo que aconteceria depois, que eu teria, né, um movimento novo, que eu já havia penetrado na escola e que agora eu precisava. Eu tenho essa mensagem até hoje. Então a gente tem pessoas perto de nós que conviveram. Nós sabemos das reencarnações de Chico Xavier, que conviveu com Jesus. Mas só agora, quando nós falamos em Antão, muitos não conhecem, mas é um anjo reencarnado que mudou o planeta, a visão cristã da época. Nós precisamos também amar esses santos, porque às vezes quando a gente fala no cristianismo, na igreja é a Inquisição, os erros, a cruzada. E aí eu digo, agora, nessa pandemia, o Chico fala que nós estamos nessa dor, nesse sofrimento, purificando o planeta e resgatando os débitos da cruzada, da Inquisição, das guerras prussianas. Então nós devemos nos alegrarmos, porque nós estamos sendo instrumentos de Jesus para a purificação do mundo. Antão levou 20 anos nos tormentos. Nós estamos há 1 ano, 2,
e estamos nos queixando tanto. E precisamos, e esse é o convite do Chico, visitar todos os lares, devolver a alegria, porque nós somos aqueles cristãos, os novos cristãos, que estão mudando o mundo, não mais precisando morrer nos circos, mas muitos morrendo com a Covid no mundo inteiro, para sanar e nos chamar a atenção da vida, do amor. Muitos se queixam, e eu vejo isso, porque querem sair. E a gente sente que os que estão entubados, sofridos, estão loucos para chegar em casa, para ficar no seu lar. Nós temos o aconchego, o convite. Assim como Antão vendeu tudo e foi para a gruta, nós não precisamos vender, mas podemos ajudar ao ser humano que sofre, aos que estão com fome, frio. Fome e frio também de amor e de fé. Pedir para os médicos, os profissionais de saúde, toda a cadeia que está nesse momento vivendo a defesa da vida. E isso é tão importante, porque nós não vamos vencer com batalha, com guerras, com ódio, nós vamos vencer com amor. E vamos vencer com alegria. E uma das coisas de Chico que eu gostaria de cantar é que ele foi a Copacabana, fez alguma, eu não sei se foi no Copacabana Palace, terminou. E então Susana, que estava com ele disse: Susana, e agora? Ela disse: Chico, vamos passear pela orla de Copacabana para você ver o mar. Gente, que experiência linda. Contemplar o mar, uma das coisas que eu gosto, mas poucos fazem, viu? Porque geralmente a gente vai à praia, bebe, nada condenável, bebe, nada, mas olhar o mar, contemplar o mar, que é o laboratório divino do planeta. Aí de repente o Chico grita: uau, Susana, olha que coisa linda, as ondas têm rosto. As ondas têm olhos, as ondas sorriem, são os elementais da água. Olha o culto aí, Iemanjá. E ele começa a gritar de alegria. Eles nos olham com tanto amor. Não são espíritos como nós, são diferentes, mas eles têm a grandeza e a presença de Deus. Nesse exato momento, chega uma senhora com a vela, vai para a areia, senta, cava um buraco na areia, bota a vela, acende e olha para o mar. Aí o Chico fica descrevendo o que está acontecendo. Naquele momento, aqueles seres elementais de grandeza e beleza voltam-se para aquela mulher e uma energia de luz sai deles para envolvê-la. E de repente ela está encharcada daquela energia. E o Chico descrevendo. Quando ela levanta e sai, o Chico diz: réstias de luz estão acompanhando. Isso nós precisamos fazer. Ouvir as estrelas, como dizia Olavo Bilac. Olhar a natureza, as plantas, o céu. A lua numa noite enluarada, lua cheia hoje, um presente. Por isso, Antão veio como Chico para preencher nossas grutas, nossa busca de paz, de luz. E uma das coisas que o Chico fala é que dos livros, mais de 500 que ele escreveu, 3 livros que ele ama: Paulo Estevam, Boa Nova, de Humberto de Campos, e o livro de sua mãe, A Vida em Marte, que esse eu estou querendo buscar de novo.
E eu estou relendo. Aconselho dele. Estou encantada. Porque é muito bonito a gente olhar esses homens e essas mulheres. Pois, na época que então foi a Constantino, Fabíola, uma das romanas mais ricas, se encantou pelo cristianismo. E aí, ela doou a casa dela para ser um hospital e uma escola. E assim foram surgindo os movimentos cristãos que nós precisamos celebrar. Bento, considerado santo, seguia, foi ao deserto e depois criou a Ordem Beneditina. E os seus seguidores, os seus discípulos, eram convidados a cantar e a celebrar a vida. E aí vem Gregório, o grande Papa, um intelectual de uma inteligência incomum, grande músico. E ele era beneditino. E aí começou a fazer as músicas, o chamado canto gregoriano, que tanto amamos, não é, Rubens? Então, ele envia seus discípulos, seus beneditinos, além de levar o canto, levar lápis e papel para entrar na Europa, nos países mais distantes, para que eles possam conhecer a verdade cristã. E assim eles fazem, sem armas, mas com amor, canto e a arte e a educação. E é por aí que nós vamos. Por isso, nessa alegria imensa de estar com vocês, que eu amo, numa gratidão imensa por reencontros que me fazem feliz. O Chico nos convida para que todos tenhamos confiança, para que todos sintamos que estamos mudando o planeta. Quando o Chico previu que se não houvesse a guerra nuclear, e não houve por um triz, nós vencemos. Nós temos que celebrar, porque uma guerra nuclear destruiria a Terra em 15 dias. Iria até os outros satélites e ao mundo espiritual também, os perispíritos. E não houve. Houve a primeira, a segunda, mas não houve a terceira. Mas veio a convite, porque nós precisamos purificar nossa morada, curar as nossas dores, mas acima de tudo, curar os que sofrem mais do que nós. Porque é importante, nessa noite, nós não pedirmos só pelos que sofrem, pelos que estão voltando à espiritualidade, pelos que estão com medo, porque eles serão recebidos pelos anjos de luz. Mas vamos também pedir pelos que não obedecem, pelos que não usam máscaras, pelos que não sentem amor, pelos que têm medo, sabem que vão para outras dimensões de países, de planetas mais atrasados e querem mostrar a sua dor na violência, na desobediência. E nós vamos orar também por eles. Porque o amor transforma, o amor cura, o amor nos une. E vamos, como se o Chico Xavier estivesse com todos nós. E é tão interessante a ligação do Chico, porque o Caminheiro da Paz, através de Edinho, o Chico tem cartas lindas do Chico para Edinho, em que ele dizia: meu anjo. O Caminheiro da Paz tem uma ligação com Francisco de Assis e o Chico Xavier. E no semiárido baiano nós temos Deus Cristo e Caridade, que é a bandeira
do Anjo Ismael. E temos em retiro o Centro Espírita Chico Xavier. Olha o Chico cantando. Aumente um pouquinho, Fábio. Vamos ouvir. Nesse instante de luz. Vá. Aumente. Ninguém retrocede. É o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo a vida feliz a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração, respirando. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Envolvidos nessa presença, vibração de amor. Depois de ouvir a voz do venerando Chico Xavier, aqui estamos encerrando esse encontro, profundamente grata pela oportunidade, abençoando a toda a equipe que trabalhou na Semana de Joana com tanta dedicação e nos chamou a atenção muitos e muitos que foram, mais do que todos os anos, como a nos dizer que a fome está batendo, que as pessoas precisam de ajuda. Amado Chico Xavier, venerando o Santo Antão dos nossos dias, aquieta-nos a alma e o coração e permite que possamos para cantar hosanas de luz e de paz. No silêncio dessa voz que clama no deserto, vamos nos sentir, amados irmãos, juntos, porque reencarnamos para esse fim. Sintamos a presença de Antão nos seus passos no deserto. Sintamos a presença de Chico Xavier, dos nossos amores que estão em outras dimensões. Mas, sobretudo, peçamos a misericórdia do alto, porque a cura virá no momento certo, mas vamos suplicar forças
para que possamos caminhar, acordando a alegria interior. E onde estamos, com quem estamos, a família que temos, fazem parte da nossa escolha espiritual. Amado Jesus, meigo, mestre e Senhor da Galileia, ouvimos no recôndito do nosso ser a voz do Chico a dizer: tudo passa, tudo passará. Abençoa-nos cada vez mais, unindo-nos, abrindo o clarão da nossa fé, porque somos novos cristãos, cristãos redivivos, e Jesus confia em nós. Que a noite de hoje possamos todos sermos visitados pelos anjos que nos acolhem, da falange da Mãe Santíssima e de Isabel de Aragão. Aquieta-nos, ouve as nossas dores, sente as nossas súplicas, cura-nos, Senhor, cura onde dói, mas sobretudo que possamos, com a nossa fé, com a nossa vibração, com o nosso servir, amar e servir, transformar como sementes que um dia no planeta seremos lembrados como aqueles que caminharam no deserto de si mesmo para o encontro profundo da sua alma, sentindo Deus em todos nós. Agradecida pela atenção, pelo carinho, somos profundamente felizes por termos vocês todos em nossa vida.